1 Reis, capítulo 17. A profecia de Elias contra Acabe. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: Retira-te daqui, vai para o leste, esconder-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do rio, e eu ordenarei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, descorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. A viúva de Sarepta. Então veio a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta e quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então Elias lhe disse: Não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz-o aqui. Depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse a Elias: Que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazer à memória o meu pecado e matar meu filho? Ele lhe respondeu: Dá-me o teu filho. E ele o pegou nos braços e o carregou para cima, ao quarto onde ele mesmo ficava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste desgraça, matando-lhe o filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faz este menino reviver? O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então Elias pegou o menino, levou-o do quarto à casa e o entregou para sua mãe. E disse: Aqui está, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora sei que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. 1 Reis, capítulo 18. Elias confronta Acabe. Depois de muito tempo, passado 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias: Vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra para a percorrerem, e foram a sós. Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele, e Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse: És tu, meu senhor Elias?
Ele lhe respondeu: Sou eu. Vai, dize a teu senhor, Elias está aqui. Ele, porém, disse: O que fiz de errado, para entregaste teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não há nação nem reino onde o meu Senhor não tenha mandado te procurar. Quando eles diziam: Aqui não está, ele os fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes: Vai, dize-o a teu senhor, Elias está aqui? Poderá acontecer que quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará, não sei para onde. E quando eu der a notícia a Acabe, e ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor, desde a minha juventude. Por acaso não disseram a meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentei com alimento e água? Agora tu dizes: Vai, diz a teu senhor, Elias está aqui? Ele me matará. Então Elias disse: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso. E Acabe foi encontrar-se com Elias. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Elias respondeu: Não sou eu que tenho perturbado Israel, pois és tu e a família do teu pai, pois abandonaste os mandamentos do Senhor e seguiste aos Baalins. Agora ordena que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Elias e os profetas de Baal. Então Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando titubeareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então Elias disse ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha. Mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei o outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: Está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos, porém não houve voz. Ninguém respondeu, e eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam, e conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a
lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, seja manifesto hoje que tu és o Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo de Jeová e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostravam com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias disse-lhe: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os agarraram, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo, e inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então Elias disse: Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, disse: Uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então Elias disse: Sobe e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Um pouco tempo, o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento, e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou seu cinto e veio correndo na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel.